todas as crianças da Vida Lisboa queremos desejar um feliz Dia do Pai. Yes! Tu estás feliz com o pai que tens, Sara? Sim. Diz que sim, por favor. Sim. Eu também estou muito feliz com a filha que tenho. Pai, Conta. e que tal Sim. fazermos um jogo em que eu te faço 4 perguntas. 4 perguntas. 4 perguntas. E se tu errares, levas com um castigo. Um castigo para cada pergunta? Se eu errar? Sim. Ok, está bem. Então bora lá que eu gosto de desafios e nós vamos aceitar este desafio agora. Ok. Sim. Então, primeira pergunta. Sim. Qual é a disciplina favorita da Sofia? Matemática. Boa, esta era fácil, esta tu sabias. Sabia, sim. Agora, segunda pergunta. Sim. Que nota é que eu tive no teste de ciências? Muito bom. Errado. Tens de dizer a percentagem. A percentagem? Não Sim. faço a mínima ideia, não sei, já não me recordo. Então, Peço desculpa, eu sou um pai terrível. primeiro Conta. castigo. Sim. Vais provar disto, que é vinagre com molho de soja e pimenta. Tu estás a falar a sério? Vocês sabem Tens que eu de detesto comer isso. uma menos, colher. menos. Não, uma colher. Ai, não. Sim, sim. É pá, você, a sério. Ai. Isto é terrível. Vamos Tava bom? avançar. Ok. Então, o que é que eu gosto mais em ti? Do meu humor. Certo. E agora, Faltam 2. a última pergunta. É a última. Ok. O que é que a Sofia prefere? Gelado ou chocolate? Gelado. Errado. Chocolate. Estás a falar a sério? Estou a falar a sério. Não, isto vai mesmo acontecer. Vai acontecer. Em direto? Vai acontecer. Eu estou preparado para isso. Eu disse que aceitava Eu risco. sempre quis fazer Eu não- isto. Isto vai ficar registado. Eu sempre quis Vai fazer ficar... isto. Sempre quiseste fazer isso, meu Deus. 3. Mas é de gelado que ela gosta. Mas ela prefere chocolate. Eu não acredito. Acabou. Malta. Bem, sempre para ajudar a atenuar o sabor do vinagre. Isto é absolutamente inacreditável. Pai, obrigada por todas as vezes que tu brincas comigo. E em nome de todas as crianças da Vida Kids, é desta forma que nós nos sentimos amadas. Oh, muito obrigado, filha. Muito obrigado. Pessoal, vamos ter o tempo. Isto é ridículo, tá? Vamos ter desde já um grande tempo de louvor com a nossa equipa de louvor fantástica da Vida Lisboa. Por isso, vamos celebrar Jesus. O humor é alguma coisa fantástica. Quisemos começar da melhor maneira. E olhem, usufruam filhos, façam o mesmo aos vossos pais lá em casa. Então vamos ter um tempo fantástico agora de louvor e adoração. Quem quebra a força do meu pecado, com amor incrível e poderoso, o Rei da Glória, Rei
vida deste ali, para que eu seja livre. Oh, Jesus, eu canto o que fizeste em mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Sua graça incrível é perfeito o seu amor. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Tua vida deste ali, para que eu seja livre. Oh, Jesus, eu canto o que fizeste em mim. Amém. Obrigado, Deus, porque tu nos amas, Deus. Obrigado porque tu jamais nos abandonas. Obrigado porque a cada momento tu estás lá, Jesus. Obrigado porque mesmo quando nós não vemos coisas boas à nossa frente, Senhor, nós podemos descansar sabendo que tu vais lá estar, Senhor, que tu vais nos guardar, tu nos vais ajudar, Jesus. Obrigado por tudo que tens feito na vida de cada um de nós. E obrigado por aquilo que ainda vais fazer, Jesus. Eu acredito que coisas grandes tens guardadas para cada um de nós, Jesus. Posso voltar ao passado, controlar aquilo que está por vir, mas eu sei que em todo tempo prometeste comigo estar. Eu nada sou sem ti, Senhor. Vem, encontra-me outra vez, pois tudo em mim clama por ti. Vem, encontra-me outra vez.
nada sou sem ti, Senhor. Vem, encontra-me outra vez, pois tudo em mim clama por ti. Vem, encontra-me outra vez. Eu nada sou sem ti, Senhor. Vem, encontra-me outra vez, pois tudo em mim clama por ti. Vem, encontra-me outra vez. Eu nada sou sem ti, Senhor. Vem, encontra-me outra vez, pois tudo em mim clama por ti. Vem, encontra-me outra vez. É sempre incrível nós podemos, como igreja, celebrar a Jesus juntos. E eu sou tão grato por todos aqueles que servem esta casa, todos aqueles que dão do seu tempo, das suas vidas, para servir todos nós que estamos a assistir e a fazer tudo isto, também toda esta celebração acontecer. E quando estávamos a ouvir a equipa de louvor a tocar, eu estava uma vez mais a relembrar-me disso e relembro-me de todos aqueles mesmo que com um coração de servo e de voluntário o fazem. Por isso eu gostava que mesmo, é quase como se nós estivéssemos presencialmente a dar uma grande salva de palmas a todos os nossos voluntários, a dizer-vos um muito, muito obrigado, que vos amamos e obrigado porque durante este tempo todo de confinamento, uma vez mais, vocês têm dado o vosso melhor para servir esta casa. Por isso, no chat lá no YouTube ou nas redes sociais, escrevam uma mensagem de encorajamento, de agradecimento também aos nossos voluntários. Que bom é nós sermos igreja, que bom é nós podemos celebrar um Deus que está vivo e Jesus Cristo está vivo e Ele é o Senhor dos nossos corações. Nós temos alguns anúncios para fazer, muito simples. Primeiro anúncio, muito importante, grupos familiares. Esta semana é um tempo fantástico. Se tu não estás num grupo familiar, entra em contacto connosco através das nossas redes sociais ou através do e-mail da igreja que vai estar a passar agora, neste momento aqui em rodapé. Entrem em contacto connosco, será um prazer enorme receber-vos também num destes grupos familiares que tem sido um tempo fantástico. De 15 em 15 dias eles decorrem na Vida Lisboa e é mesmo um momento em que nós podemos estar em família, partilha, oração, rir, conversar. É muito bom e nós desafiamos a todos a poderem estar também. Segundo anúncio muito importante, que é a Páscoa. É verdade, o tempo passa num instante e nós já temos a Páscoa deste ano mesmo à porta, que vai ser no dia 4 de Abril. Nós vamos fazer uma grande celebração online, estamos a preparar um programa especial também, por isso marquem nas vossas agendas, convidem pessoas a assistir também, porque nós acreditamos que vai ser uma manhã fantástica e acima de tudo nós oramos para que muita gente possa aceitar Jesus no seu coração, ouvir esta mensagem extraordinária que é a melhor mensagem do mundo, do Evangelho, mensagem de Jesus Cristo, que Ele nos ama, Ele nos criou, Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou e está vivo para sempre, está bem? Então nós estamos mesmo prestes a escutar a palavra de Deus. Antes disso só queremos fazer uma coisa que sempre fazemos, que é levantar a nossa oferta. É totalmente voluntário, ninguém é obrigado a fazê-lo. Nós que amamos Jesus, que o seguimos, nós fazemos voluntariamente porque é uma expressão também da nossa adoração a Ele, da nossa dependência de Deus. Então nós convidamos
a semearem também na vida de tanta gente, porque é uma forma de nós também podermos abençoar outras pessoas, principalmente também numa altura de pandemia como a que estamos a viver, várias famílias a passar várias necessidades, e nós desta forma também queremos, como igreja no seu todo, chegar também a mais pessoas. Se calhar estás a perguntar como é que podemos contribuir, simples, vai estar a passar também aqui em rodapé, através de MBWay ou transferência bancária, vocês podem contribuir agora mesmo, ou então tomar nota, tirar uma fotografia ao ecrã da televisão e poderem depois mais tarde também o fazer, ok? Mas é bom nós investirmos e expressarmos também este amor a Deus por nós. Então nós vamos ouvir a palavra de Deus agora e nós temos a alegria de ter connosco o pastor Tiago Alves, da Igreja Casa da Cidade. É um amigo desta casa, não apenas ele, mas a Casa da Cidade, na Vida Lisboa, tem sido companheiros mesmo de caminhada, uma igreja que nós amamos, que temos no nosso coração, onde temos também muitos amigos, e queremos dizer, Tiago, Ruth, vocês estão no nosso coração, nós amamos a vocês, à vossa família, e muito obrigado por poderem estar connosco nesta manhã, terem do vosso tempo, que é muito cheio, mas tirarem do vosso tempo para investir na vida desta casa também, ok? Então vamos escutar a palavra de Deus, vai buscar o teu bloco de notas ou então usa o teu telemóvel, mas vamos também ter isto como prática, tomar notas, registar aquilo que Deus está a falar ao nosso coração, as notas da mensagem, para depois, durante a semana, nós podemos voltar a essas notas ou um dia mais tarde e poder uma espécie de reviver tudo aquilo que nós vamos aprender também nesta manhã. Então, Deus vos abençoe muito e que nós possamos ter os nossos ouvidos atentos e o nosso coração preparado para escutar a palavra de Deus. Família da Vida Lisboa, é bom poder partilhar este bocadinho esta manhã com todos vocês. A igreja é uma família muito grande, espalhada pelo mundo, mas é normal haver parte da família que é mais chegada. E pela graça de Deus temos tido este relacionamento que nos tem aproximado nos últimos tempos e que está a crescer, e realmente sinto-me em casa convosco. Eu tenho uma estima muito grande por esta casa, por esta comunidade e em particular até por esta casa onde nós nos encontramos, a casa dos vossos pastores, do Tiago e da Eva, que apesar de não serem os nossos amigos de infância, são pessoas que desde o momento que as conhecemos houve assim alguma ligação forte, alguma coisa que aconteceu que fez com que nos sentíssemos realmente em família quando estamos com eles. Acho que vocês sabem que os pastores que vocês têm são pessoas muito fáceis de amar, é muito bom gostar de estar perto deles e usufruir tudo aquilo que eles são. Pessoas incríveis. Um abraço muito grande para vocês, Tiago, Eva, e para toda a comunidade da Vida Lisboa, que nestes dias é assim que tem que ser, é desta forma, é online, mas eu acredito que vocês privilegiam a relação de outras maneiras e que têm tido a oportunidade para estar juntos, porque apesar de todas as más notícias, nós temos boas notícias para partilhar uns com os outros, através da forma como nos amamos, como nos ligamos. Isso a Igreja nunca deve deixar de fazer e ser. Bem, esta manhã, e porque ainda na passada sexta-feira celebramos o Dia do Pai, cabe a mim falar um pouco acerca de paternidade. E eu vou focar aqui numa característica que eu acho que é determinante acerca da paternidade, que será assim o mote para a mensagem de hoje. Bem, para quem não me conhece, eu sou casado com a Ruth há 14 anos, fora os 4 de namoro, portanto já temos uma ligação de muitos anos. Trabalhamos na Casa da Cidade, já desde que nos casamos, que estamos envolvidos integralmente na igreja, na obra da igreja. Viemos do Porto, moramos em Lisboa desde então. Já temos 3 filhos connosco, e pelos vistos não vamos ficar por aqui, mas pronto. Um dia o Senhor mudou o meu nome, como fez com Abraão, mas isso é outra história. Bem, e eu, falando assim do casamento,
sem dúvida que o meu casamento, o nosso casamento, foi uma coisa que trouxe muita mudança à nossa vida. Aliás, o casamento muda muito a vida de uma pessoa. Mas, e nem é porque estamos a falar do tema da paternidade, é uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes, a coisa, se calhar, que aconteceu na nossa vida que mais mudanças trouxe de rotinas e assim, mudanças realmente muito significativas foi realmente o nascimento do nosso primeiro filho. Então, quando o Daniel nasceu, houve assim coisas que nós ouvíamos falar delas, mas que nós não estávamos realmente à espera. O nosso primeiro filho veio trazer uma nova dimensão à nossa existência que realmente era desconhecida. Ele foi uma criança que puxou por todos os nossos limites, principalmente no que toca ao descanso e à paciência. Foi muito difícil. É verdade que nós temos 3 e o nosso Jonatas foi uma criança completamente diferente. Aliás, nós até achávamos estranho como é que um bebê podia dormir tantas horas, porque ele dormia 12 horas à noite e durante o dia dormia muito mais. Nós perguntámos ao médico se era tudo normal, porque a nossa experiência até então tinha sido completamente diferente. O Daniel, até aos 3 anos de idade, não nos deu uma única noite de descanso. E durante o dia todo, se calhar a soma das horas todas, dormia umas 5, 6 horas espalhadas, ali salpicadas. Foi assim um período da vida muito, muito difícil. Eu acho que ele tem uma energia sobre-humana e nós não sabemos gerir e lidar muito bem sempre com isso. Bem, e há muitas histórias que muitas vezes nos apetecia enfiar num buraco. Lembro-me de uma num supermercado, outra num ginásio, coisas que eu não posso contar aqui, mas que assim numa conversa pessoal eu contaria, e tenho todo o gosto em fazê-lo, que podiam ser extremamente desencorajadoras para todos aqueles que um dia sonham a vir ser pais, não é? A questão é essa, é que esta experiência de dormir pouco, ter uma pessoa tão intensa, ali o nosso primeiro filho, marcou-nos profundamente. E vocês podiam dizer, mas vocês são malucos, porque depois tiveram mais. Como é que vocês, depois dessa experiência... A questão é esta, é que... Será que podíamos dizer que a experiência foi assim tão horrível, tão má, que alguém nos pudesse dizer, vocês pudessem voltavam atrás, não era na vossa ideia, de ter filhos? Bem, eu acho que isso não podia estar mais longe da verdade. Porque é verdade que há muitos desafios. Nos relacionamentos, em geral, há muitos desafios. E naqueles que são mais próximos e naqueles que são mais dependentes de nós, ainda mais desafios trazem. Porque uma criança é completamente dependente de um pai para fazer tudo, para comer, para tudo, seja o que for. Os desafios são muito grandes, mas... Porquê é que será que isto vale a pena? Porquê é que será que ainda assim há quem queira cometer a loucura e o risco de ser pai? De correr o risco que os relacionamentos trazem, e este tipo de relacionamentos em específico. O nosso primeiro filho, o Daniel, foi um desafio muito grande, sem dúvida, mas ele trouxe-nos uma noção do amor de Deus que até então nós só conhecíamos de ouvir falar. Ouvíamos falar sobre isso, algumas pessoas maduras que estavam mais perto de nós, mas depois nós conhecemos isso. E hoje eu queria falar um pouco acerca disso. O amor apesar de muita coisa. Mas será assim mais ou menos por aqui que vamos andar. E eu gostava que vocês pudessem pegar na vossa Bíblia e vamos abrir em Gálatas no capítulo 5, e para vocês me poderem acompanhar. Eu vou ler apenas um versículo agora, uma passagem muito conhecida, que provavelmente alguns de vocês já terão lido na palavra, e vocês vão pensar, mas o que é que isto tem a ver com paternidade? Mas lá chegaremos. Então diz assim, Gálatas, capítulo 5, e vamos ler o versículo 17. Diz assim: a carne deseja o que é contrário ao espírito. O espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E eu faço uma pergunta. A partir de quando na vida de uma pessoa é que este conflito começa? Quando é que poderíamos dizer que tem início este combate entre a carne e o espírito, que pelos vistos são contrários, como o apóstolo Paulo fala aqui na carta que escreveu aos Gálatas? Bem,
para aqueles que ainda não sabem disso, as crianças têm assim uma aptidão natural, é alguma coisa, vem no pacote, nasce, vem com elas, que as impede literalmente de fazer o que é certo numa grande maioria das vezes. É assim, faz parte. E nós, pais, educadores, cuidadores, parece que temos que constantemente lembrar, e é uma das coisas que nós ouvimos mais os pais a queixarem-se quando estamos com outros casais, com pais, com educadores, eles queixam-se muito disto, é que eu tenho que estar constantemente a lembrar o que é certo. Constantemente, voltamos à passagem bíblica. Este combate é uma coisa que estas pessoas, nós experimentámos isso na pele, estamos constantemente a ter que lembrar o que é certo, porque eles têm uma tendência para fazer o que é errado. Paulo também escrevia aos Romanos alguma coisa assim desse género. Ele dizia que o bem que eu quero fazer, eu não o consigo fazer, não é? E o mal que eu não desejo fazer, é isso que eu faço, não é? Faz parte, somos todos farinha do mesmo saco, está na nossa massa, faz parte. E a paternidade, o facto de nós termos tido esse privilégio de sermos pais, trouxe-me então uma novidade muito grande à minha vida. Lá está algo que eu ouvia falar, mas que eu conhecia em teoria, mas que se transformou em algo muito prático. Eu percebi que a minha relação com Deus realmente, e até o simples facto de nós apelidarmos Deus de Pai, não é? Porque eu cresci sem o meu pai biológico, ou seja, ele não foi o meu educador, mas quando conheci Deus, o Pai, como nós facilmente, em qualquer dimensão do cristianismo, é assim que nós nos dirigimos a Deus, Deus Pai, eu descobri isto, que eu tenho um Deus que, apesar de mim, me ama. E isto, sim, eu ouvia falar, mas eu experimentei noutra dimensão. Este Pai que tem uma plena consciência desse conflito do espírito e da carne que existe na minha vida, o amor que Ele tem por mim é incontestável, mesmo. E claro que o meu amor pelos meus filhos não é comparável, mas ainda assim é uma das formas mais intensas que na vida nós temos para experimentar alguma coisa parecida com aquilo que Deus tem connosco. É aquilo que nós podemos ter por esses seres dependentes que são os nossos filhos. Eu, há pouco, a falar com uma das filhas dos vossos pastores, com a Sara, fiz-lhe uma pergunta. Perguntei-lhe o que é que ela gostava mais de fazer com o pai. E ela disse-me que gosta muito de jogar às cartas com ele, de brincar, que às vezes brincam às escondidas, ou seja, coisas saudáveis, que para vocês podem ser coisas diferentes, não têm que ser iguais, mas que todas elas significam um tempo de ligação, de criar laços, de intimidade, de aprofundar do relacionamento, que realmente trazem a noção daquilo que deve de ser uma relação saudável, seja de Deus connosco ou de nós com os nossos filhos. E ela falava-me disso, das cartas, das brincadeiras, de jogar às escondidas, dos passeios, das saídas. Isso é tão interessante. Aliás, isso começa a partir do momento em que os filhos nascem. Não é preciso ter a idade da Sara. Olha, vejam esta foto, por exemplo. Esta foto mostra aqui o pai. Ele não sabia que eu ia trazer esta foto. Esta é uma surpresa para ele. Está aqui o Tiago com o Simãozinho, pequenino, há um ano atrás, porque esta conversa deu aqui com vocês no Dia do Pai. Já estava planeada para acontecer no ano passado, mas veio o Covid e estragou isto tudo. Então, eu guardei esta foto durante um ano, Tiago. Olha, desculpa, foi assim. E vemos aqui o Tiago. Estávamos numa praia, num encontro de pastores, lá da Casa da Cidade, e o Tiago esteve connosco nesse encontro. Lá está, as ligações que temos são realmente significativas. E ele trouxe o Simão. E o Simãozinho ali, com o pai na praia, foi tão interessante. Eu estava a observar aquilo ao longe, tinha a máquina fotográfica e disparei algumas fotos e guardei-as até hoje. E perceber aquela ligação deles os dois, logo ali, foi tão interessante.
porque ele corria para o pai, ainda por cima estava no meio de muita gente que ele não conhecia, e ele corria sempre para os braços do pai. Brincava, às vezes metia-se connosco, aquele e ali, mas no fim ele corria para os braços do pai. Porquê? Porque é aquela pessoa com quem ele mais tempo passou, onde o relacionamento aprofundou. Mas pensando na passagem que nós estávamos a ler, da luta, do conflito entre o espírito e a carne, vamos pensar nisso. Vocês acham que é tudo bom na relação? Vocês acham que aquilo que o Simão pensa do pai, por muito que ele seja o herói dele nesta fase da vida, vocês acham que é tudo bom? Sara, Sofia, se eu vos perguntasse a vocês, o vosso pai é sempre bom? Será que ele nunca vos pôs de castigo? Será que ele nunca ralhou convosco? Será que ele até nunca, se calhar, vos deu uma palmada por alguma coisa que vocês fizeram e não deviam ter feito? Ainda assim, apesar de tudo isso, se eu vos perguntasse se vocês amam o vosso pai, o que é que vocês iriam responder? Nem todos terão esta experiência com o pai biológico, é verdade. Nem todos terão esta experiência até com um adulto que tenha feito parte da infância deles, é verdade. Mas é possível ter essa experiência, encontrar essa dimensão da paternidade na relação com o pai, e até digo mais. Essa característica da paternidade, o amor apesar de, deveria estar presente na igreja de uma forma muito prática, de uma forma muito visível, tangível, na relação que nós temos uns com os outros. Com a capacidade que nós temos e devemos de exercer, de nos adotarmos uns aos outros e sermos capazes de amar apesar de. Os meus filhos... muitas vezes, antes de sair de casa de manhã, porque vocês não imaginam a correria que é, eu e a Ruth e os três de manhã, muitas vezes, para fazer aquela distribuição pelas escolas e vestir, e pequenos almoços, e agora sujou a roupa, e agora tem que ir à casa de banho, e olha que a gente ainda chega atrasado, ou seja, é uma confusão, é uma gestão, parece quase o infantário já começou ali em casa. E nós estamos ali naquela gestão de manhã, e há tanto conflito, tanta coisa. E a gente diz, olha que tu ficas de castigo, olha que no fim de semana tu não jogas os jogos ou não vês o filme. Sei lá, a gente às vezes está ali Ou seja, parece que temos que assumir aquele papel de pais. E eles próprios, entre eles, batatada e porrada e não sei o quê, e a gente tem que intervir. Pronto, não somos a família perfeita, de certeza. Por muitas molduras que a gente tenha lá em casa, vocês já viram o que era se eu fosse emoldurar, pusesse assim umas coisinhas penduradas na parede, deles a fazer uma birra, ou então do pai zangado com eles, ou deles amoados porque o pai os pôs de castigo. Ficava tão giro, uma decoração da casa assim toda com esses momentos de conflito, não é? De ir à carne e perceber o que está mal e chamar isso a atenção. Era tão bonito. Ou então fazer posts na internet, já viram? Eu no Instagram a pôr fotos dos meus filhos ali no quarto de castigo. Eu punha uma foto. Hoje o meu filho está de castigo. Nós não vemos isso com muita facilidade assim nas redes sociais. E ainda bem também, é verdade. Mas o que é certo é que essas coisas acontecem. Mas o amor, apesar de tudo isso, apesar de todas essas coisas, é muito real. E sabem, um dos pontos altos do meu dia é, apesar de tudo isso, chegar ao fim do dia à escola, e vou buscá-los à escola. E eu até digo à Ruth que eu gosto de ser eu a ir buscá-los à escola. Porque quando eu chego lá, às vezes eles estão lá ao fundo, na sala, e eles veem-me, o recreio ainda é grande, eles veem-me lá à porta e eles começam a correr na minha direção. Começam a vir na minha direção e saltam para mim, pai, paizinho, abraços e beijinhos. Porque ali existe esta dimensão do amor, que é a possibilidade que nós temos de experimentar aquilo que o Pai tem por nós num nível, olha, é saboroso, é delicioso poder experimentar uma coisa dessas mesmo. E eu acho que isso pode acontecer entre os amigos. Ou seja, o facto de nós nos adotarmos uns aos outros também, é possível disso acontecer, de eu ter desejo. Eu hoje cheguei aqui à casa dos Neves e o Tiago, a primeira coisa que disse é: pá, já tinha saudades de te ver. E temos saudades de estar juntos, não é? Porque este distanciamento e tudo isto fará certamente que este recreio, que é muito longo, não deixem de correr na direção daqueles que vocês amam.
mesmo. Não percam isso de vista de todo. E isto é realmente, eu tenho que salientar, é um dos pontos altos do meu dia. O amor, apesar deles, apesar da luta, apesar do conflito, e o conflito que eles têm e continuarão a ter, é uma coisa da qual eu quero fazer parte. Da mesma maneira que Deus faz parte do meu conflito. Da mesma maneira que Deus, apesar de me conhecer, apesar de mim, apesar das minhas falhas, apesar da minha luta, apesar de muitas vezes aquilo que eu desejo não é aquilo que eu faço, apesar disso, eu sei que Deus me ama. Eu sei que eu posso correr na direção dele. Eu sei que na praia, no meio de desconhecidos, eu posso agarrar a mão do meu pai. Porque ele está ali, eu fico seguro. Eu encontro-me bem na presença dele. No meio do caos. No meio de tudo o que está a acontecer. Eu preciso de quem me adote. E eu tenho que ter esta característica de Deus na minha vida. De também ser eu um agente de adoção. Alguém que adota. Alguém que traz para perto e que ama apesar de. A contrariedade, a punição, o castigo, a correção, quando feitos neste amor, neste ambiente de amor, são sempre melhores do que a ausência dela. Sempre, sempre. Eu não tenho problemas com a expressão de que Deus castiga, ou que Deus repreende, ou que Deus corrige, como se isso fosse dizer que Ele é mau. Isso faz dele um mau pai, pelo facto de Deus querer isso. Eu desejo isso muito mais do que a ausência dele da minha vida. E eu acho que isso acontece, e por isso é que eu digo que eu tenho essa dimensão na minha experiência com a paternidade. Eu percebo isso, esse amor do pai, porque eu tenho isso com os meus filhos também. Eu experimento isso na relação que eu tenho com eles. A ausência seria imensamente pior. A ausência do pai na vida dos filhos seria imensamente pior. Portanto, um pai até pode estar presente fisicamente, mas se for ausente, se não quiser fazer parte da vida dos filhos, se não quiser participar ativamente na luta que eles já iniciaram desde que nasceram entre a carne e o espírito, para que realmente a parte boa do conflito vença, se o pai não quiser fazer isso, não quiser comprar essa guerra, não estamos realmente a ser imitadores de Cristo. Não estamos realmente a ser pais como Ele quer ser nosso Pai. Como Ele deseja que nós usufruamos do estatuto que temos de filhos na presença do Pai, e tudo o que Ele nos quer entregar e dar também inclui no pacote corrigir, ir contra a nossa carne, ir contra o nosso desejo, ir contra a nossa vontade, contra a nossa inclinação incorreta, todas essas coisas que estão em nós e que Ele deseja que não estejam, Ele vai contrariar tudo isso. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por essa contrariedade mesmo. Mesmo que eu às vezes não entenda. Que é o que os filhos fazem muitas vezes. Eu corrijo e eles dizem, às vezes, olha, a minha pequenina, ela tem 4 anos e ela às vezes já diz, que injusto, pai. E eu às vezes até já pergunto, filho, o que é que significa injusto? E ela não sabe, mas ela, não sei onde é que ela aprendeu aquilo, mas ela já diz isso, já diz essa expressão. Quando é corrigida, quando é chamada a atenção, ou às vezes sem sentido, mas ela já usa essa expressão. Mas é para o bem dela, mesmo que ela não entenda. E às vezes aquilo que o nosso pai tem para nós, também nós não vamos entender. Mas é para nosso bem, é porque Ele ama. E um pai que ama é um pai que corrige. É um pai presente e por isso tem que corrigir, tem que participar ativamente na luta que todos nós temos. Eu não posso ser um bom pai se não defender os valores do reino na vida deles, mesmo quando for desconfortável. É desconfortável. Eu não gosto eu não gosto nem de ter que corrigir, nem de ser corrigido. São duas coisas que eu não gosto. Mas faz parte da minha luta da carne contra o espírito, ser corrigido, e faz parte da luta dos outros, da carne contra o espírito que eles têm, serem corrigidos também. Então, eu compro essas guerras. Eu só me posso dar esse desconforto se eu amar de verdade. Com isto eu quero dizer que este papel de pai é algo que é necessário amadurecer em todos nós, sem exceção. Como o pai ama, apesar de nós devemos amar apesar dos outros. E no papel de filhos eu coloco todos aqueles que Deus nos apresentar para cuidar, todos. Como crianças que precisam de um pai que os adote.
Até os filhos biológicos precisam que os pais os adotem. Este amor paterno, este espírito de adoção, inspirado naquele que é o Pai por excelência, deve ser uma das marcas da Igreja. Paizinho, nesta manhã eu quero agradecer-te pela oportunidade que nós temos de descobrir o amor que tu tens por nós. Pelo Pai inspirador que tu és. Pela forma como nos amas, ao ponto de teres dado a vida do teu único Filho Jesus por cada um de nós, Senhor. E nós agradecemos-te por isso e, inspirados nesse teu amor, queremos também adotar todos aqueles que colocares na nossa vida. Queremos que nos ensines a sermos bons pais dos nossos filhos biológicos, dos adotivos. Que haja mais homens, mulheres, amigos, seja quem for, com este espírito de adoção imbuído na vida, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a lembrar isto também. Não apenas no dia do Pai, mas todos os dias da nossa vida. Queremos participar ativamente na luta que todos nós temos entre a carne e o Espírito e queremos pedir que o Teu Espírito nos guie, conduza e nos ajude a sair mais do que vencedores desse combate, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha quando nós somos alimentados pela palavra de Deus. Uma vez mais, Tiago, obrigado pelo teu coração e por todo o investimento também na vida desta casa das nossas vidas. Foi muito bom estarmos juntos, uma boa semana e Deus os abençoe. Tchau! Tchau!